Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Muito bem, estamos hoje no programa Diálogo desta semana sem o Edmo Bernardes. Nós vamos falar sobre Previdência, nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. Está aqui conosco o professor, o advogado, especialista em Previdência, Paulo Pastore. Olá, Paulo. Olá, de grande. E a Fabiola. Fabiola. Fabiola, estamos sem o Edmo. Pois é, onde foi o Edmo? Um babado aí, né? O Edmo diz que está lá nos Estados Eu Unidos, vi boatos que ele foi pra lá. colocando uma prótese. Entendo. Onde estará a prótese do Edmo? Na semana que vem nós vamos desvendar este mistério. Mas a gente pode fazer uma enquete. Onde será? A gente pode fazer uma enquete. Você que está assistindo pela Isso. internet, coloque nos comentários. Onde o Edmo colocou O a Edmo, prótese? foi ideia dele, tá? Ó, não tem nada a ver com isso. Você acha, né? Muito bem, gente. Essa semana nós tivemos a aprovação na CCJ da Previdência, reforma da Previdência. Então, propalada, falada. Paulo, na verdade, o que está acontecendo com a Previdência? O que vai acontecer? O que essas pessoas precisam esperar das novidades que virão aí? Bom, Degrande, a verdade é que essa discussão sobre a reforma da Previdência ela já acontece já há algum tempo, né? Desde o governo anterior, quando o presidente Michel Temer decidiu encaminhar um projeto de emenda também em reforma constitucional sobre o campo previdenciário e trouxe aí um barulho para o país todo. Barulho esse que está ligado como ponto crucial à alteração, o aumento da idade mínima para a aposentadoria, para mulheres e para homens, né? E isso é o transtorno maior de tudo. Muito embora se ampliou, né, o assunto sobre não só a idade mínima, mas também com relação à situação do campo cálculo, do campo fator previdenciário, que hoje é uma incidência de um redutor, né, maravilhoso com relação ao valor da aposentadoria das pessoas, porque reduz mesmo. O prejuízo chega a ser da ordem de 30% a pouco mais de 30%, quando uma pessoa vai se aposentar, em se tratando de uma aposentadoria, portanto, por tempo de contribuição, que tem que ser considerada a idade da pessoa e o tempo trabalhado. Neste ano que nós estamos, em 2019, essa soma em pontos tem que dar 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. E isso traz aí uma redução de um teto que a Previdência tem de pouco mais de R$ 5.800 a casos de pessoas que isso cai para menos de R$ 3.300, R$ 3.200. É assustador o prejuízo que se tem realmente para aquelas pessoas que contribuem e vêm contribuindo há anos sobre o valor teto, cai demais. Mas toda a discussão não ficou só por isso, não. O presidente Temer encaminhou, as coisas só foram avante com relação a uma idade mínima alterada e que, na minha opinião, na minha modesta opinião, e faço essa crítica já há muitos anos nesse sentido, é de que o certo seria igualar o serviço público e a atividade privada. Aonde no serviço público mulheres têm uma idade mínima para se aposentar de 55 anos e os homens 60, seria o certo igualar isso aí tudo. O INSS é 48 no mínimo para as mulheres e 53 para os homens, quer dizer, por que não igualar isso tudo dessa maneira? Mas não, naquele momento lá atrás, o presidente Temer resolveu apresentar um projeto para igualar todo mundo a mínimo de 65 anos de idade. Aí, num período de discussão no Congresso Nacional, chegou-se lá a 62 para a mulher e 65 para os homens. E é isso que está caminhando aí novamente. O presidente Bolsonaro, ao assumir, ele fez aí uns ajustes nessa malfadada reforma previdenciária, né, com alguns outros tópicos também, mas a idade ele tentou mudar um pouco e acabou chegando à conclusão que deveria deixar como já estava discutido e, entre aspas, aprovado, né, na discussão que houve com o Congresso inicialmente, que 65 para os homens e 62 para as mulheres. Continua a dizer,
sou favorável ao aumento da idade, sim, acho que a Previdência precisa de uma reforma, precisa de haver um aumento, a expectativa de vida do brasileiro cresceu, então, mas que pudesse ser igual ao servidor público no mínimo, que a mulher é com 55 e os homens são com 60 anos. Isso é fácil de explicar, porque vai subir 7 anos em igualdade para todo mundo. Mulher que hoje é 48, se sobe 7, vai para 55. O homem que hoje é 53, se sobe 7, vai para 60. Quer dizer, aí o presidente Bolsonaro pode continuar mostrando a cartilha, que é a Constituição Federal, dizendo todos são iguais perante a lei. Certo? Seria o caso do caminho dessa história. Então, estamos tratando, sim, com igualdade a todos. Homens e mulheres, serviço público ou atividade privada, certo? Vão ser todos considerados para uma idade mínima de 60 para os homens e 55 para as mulheres. E estaria resolvido o problema. Faço até um comentário a mais. Desculpa me alongar, mas é necessário. Lá em 98, quando essa idade mínima foi criada no INSS, ou para os beneficiários do INSS, para as mulheres 48, para os homens 53, se o governo tivesse levado avante, Fernando Henrique Cardoso à época, tivesse levado um pouquinho mais avante esse assunto, teria sido possível chegar a essa idade mínima lá, 55 para as mulheres e 60 para os homens. E o governo não conseguiu uma flexibilidade nessa discussão, aprovou 48 e 53, assim ficou, mas um ano depois ele criou o fator previdenciário. Foi todo o barulho que aconteceu. Era só ter levado o assunto um pouco mais adiante, mas não foi possível. Ô Fabiola, o negócio não é pelas disparidades. O bate-boca não está na disparidade, quer dizer, tem uma galera que está aposentando no máximo 5 e lá vai fumaça, né? Sim, mas tem uma galera que está aposentando com 33. E é aí 40, é aí que o bochicho pega, não está pegando? Eu só fico ecoando na minha cabeça esse 48, 48, 40. Estou com 47 anos. Ih, já era. Você acha, olha pra mim e fala se eu tenho cara de uma pessoa que está se aposentando. É isso que me incomoda. Você consegue olhar para mim e falar assim, essa mulher ela precisa se aposentar? As aposentadorias precoces, como as suas falas nesse sentido, e realmente, Fabiola, tem razão em dizer isso, porque muitas mulheres e até muitos homens também, né, acabaram tendo uma aposentadoria precoce, porque a lei, ela simplesmente fixa essa idade mínima. Né? E também, por outro lado, já fixava o tempo de serviço, né? Para lhe dar uma ideia, existe na aposentadoria especial, que é considerada insalubre, penosa e perigosa, aposentadorias com 15 anos de trabalho. Mas você pega um trabalhador numa aposentadoria dessas, isso. Por exemplo, mineiro do subsolo, né, trabalha. Concordo. Esse aí, você olha para ele, com 15 anos de trabalho, você fala, não tem jeito, ele parece que ele tem 80. Com certeza. Né? Mas aí já não justifica o pessoal lá no Congresso, com dois mandatos ou 3 mandatos? Não, agora acabou, agora né? Acabou. Agora né? acabou, mas Pois tinha isso mas também, né? tinha. Mas tinha. Então, quer dizer, o pessoal fica, de repente, focando aí na questão do trabalhador mesmo, né? E, de repente, esquece de começar, tinha esquecido. Agora, né? Fabiola, agora, lá. todo mundo agora, nesse sentido, em termos de contribuição, mesmo os parlamentares, né, quer sejam deputados, quer sejam senadores, enfim, parlamentares de maneira geral, eles estão limitados a esse mesmo teto em igualdade ao INSS. Já não existe mais essas aposentadorias para quem está em mandato, né? Mas aqueles que já se aposentaram, costuma-se brincar muito com o nome de alguns políticos muito famosos, que tinham 3, 4 aposentadorias. Era verdade. Sim. Isso é verdade. O próprio Fernando Henrique tinha umas aposentadorias. Isso, o falecido Ulisses Guimarães, falava-se muito, ele tem 5 aposentadorias, sim, mas ele teve cargos em mandato como deputado, ele teve, né, cargos em mandato como professor, desculpa, em mandato não, como professor de universidade, certo? Pagou como profissional liberal, então, se ele tinha um cargo público como professor, ele teve um benefício. Se ele teve 2, 3 mandatos, 4 mandatos como político, ao final, né, daquela situação, ele teve um benefício porque a lei, né, permitia, facultava o direito dele ao completar, pedir o benefício ou continuar em mandato. Então disputou, continuou, não se aposentou, mas a partir do último momento o benefício virá. Então é normal a gente ouvir essas coisas. Sim. Como hoje existe uma preocupação, mas eu sou professor do governo do Estado, sou da área da Secretaria de Educação, contribuo hoje para São Paulo Previdência, SPPREV. Mas também sou professor no município de Ribeirão Preto, concursado, e então tenho uma contribuição, vou me aposentar pelo IPM Ribeirão Preto, vai se aposentar. Mas eu também sou
vou dar um exemplo, no meu caso, sou advogado, eu não sou funcionário do Estado, não sou funcionário do município, sou apenas profissional de direito, né? Então sou advogado, então contribui para o INSS. Poderá ter 3 aposentadorias? Sim, não há problema nenhum. Concursei em 2 setores públicos, do Estado e do município, sou advogado, obrigatório minhas contribuições para o INSS, vou ter 3 benefícios. Então é normal isso acontecer, não há problema nenhum, mas você contribuiu. Sim, o importante é isso, houve a contribuição. Sim. E o que mais? A lei que estava vigente naquele momento era essa. Sim. Né? Que às vezes a gente ouve a pessoa, o juiz tem direito a isso, tem direito àquilo, regalia, privilégio, mas está na lei. Ou muda a lei, né? Mas são esses privilégios, dessas regalias que nós vamos falar um pouquinho. Nós vamos para um intervalo agora, né? E daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos falar exatamente sobre essas, entre aspas, regalias. Aliás, a regalia que a Fabíola tem de sobra. Mas a gente volta já já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do centro de cardiologia e neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar. Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Muito bom, estamos de volta aqui no programa Diálogo desta semana sem o Edmo, que está em algum lugar dos Estados Unidos colocando uma prótese. Onde será? Não sei. Mas nós estamos aqui falando sobre a Previdência, sobre a nova reforma da Previdência com o Paulo Pastore e com a Fabíola. Paulo, esses privilégios, essas regalias, que na verdade estão na lei. Sim. Isso é privilégio, isso é regalia, isso é legal, porque o bate-boca está aí. Esse é que é o problema. É privilégio ou não é? Então, como você mesmo já menciona, é uma garantia legal, né? Você iniciou o seu trabalho, quer seja como profissional de direito, quer seja como professor universitário de uma universidade estadual, você concursou, quer seja numa escola municipal aqui em Ribeirão Preto, você concursou. Então você tem a contribuição, até porque a contribuição é obrigatória, né? Um empregado não pode ser admitido numa empresa, entregar a carteira de trabalho, né, Fabíola? Entregar a carteira de trabalho dele na divisão, no recurso humano, do departamento pessoal, e falar, está aqui minha carteira, mas não me desconta INSS. Ele não pode falar isso. A contribuição ela é até compulsória, ela é obrigatória. Ele é segurado obrigatório da Previdência Social, do regime geral do INSS. Então, se é obrigatória a contribuição, a contrapartida qual é? É o benefício. Certo? Essa é a grande verdade. A contrapartida é o benefício que ele vai ter futuramente, depois de cumprir alguns requisitos da própria lei, né? No INSS, por exemplo, se ficar doente depois de um certo período, ele vai ter direito ao auxílio-doença. Se for acidentado do trabalho, eu conheço casos que num primeiro dia de trabalho, tenho cliente nesse sentido, que no primeiro dia de trabalho começou a trabalhar às 7 horas da manhã numa empresa de bebidas, num caminhão de transporte, como auxiliar do motorista, às 5 horas da tarde fazendo entrega de mercadoria num certo supermercado, ao descarregar bebidas, caixa de bebida, ele sofreu um acidente de trabalho, trabalhou um dia na empresa, ele está hoje inválido. É terrível isso, quer dizer, então ele está coberto pelo INSS, um dia de trabalho, registrado direitinho. Na sequência, pode ter uma aposentadoria por invalidez, como é este caso, está aposentado por invalidez agora, né? Uma outra situação qual é? Tempo de trabalho, tempo de serviço. Trabalhou mulher 30 anos, homem 35, né? Tem um tempo de trabalho, embora a idade mínima obrigatória de 48 para a mulher, 53 para os homens, mas atingiu isso, pode se aposentar.
Né? Idade, a mulher completou 60, o homem 65, pode se aposentar por idade. Essa é a contrapartida daquilo que se fez em contribuição, dessa contribuição que é obrigatória. O mesmo no serviço público, não há diferença nesse sentido. Se tornou servidor público concursado, contribui para um regime próprio de previdência, a não ser que seja comissionado. Então, é aí que está dando o pau está aí nesse negócio. Qual é que vai ser a forma nova da Previdência? O Paulo Guedes está dizendo que vai ser por capitalização. Sim. Essa semana o pessoal da USP trouxe uma galera lá do Chile, que esse modelo foi implantado no Chile em 1980. E agora começaram as primeiras aposentadorias. Qual é a realidade? A realidade é catastrófica. O salário mínimo no Chile é em torno de R$ 1.350. Sim. Os homens estão recebendo, por essa capitalização, na faixa de R$ 850, e as mulheres 650. Isso quer dizer que eles não estão conseguindo o mínimo, eles estão abaixo da linha da pobreza. E se você fizer uma conta aqui no Brasil, no processo de capitalização, é só fazer a conta, quanto que vai descontar por mês, e levando isso por 40 anos, sem nenhuma formação sei lá, de economia, as pessoas não sabem aplicar nada, vai ser um caos também aqui. Como é que vai ficar isso? O futuro é triste, é verdade. O futuro é triste se ficar por conta tão somente do trabalhador em fazer o seu investimento e ele sem condição de acompanhar, sem conhecimento pleno de como esse dinheiro é aplicado na bolsa, no mercado, uma parte do dinheiro para cá ou para lá. Isso é uma preocupação grandiosa, não resta dúvida quanto a isso. Mas, por outro lado, é importante também lembrar que o governo vai ser o órgão fiscalizador, ele próprio, autofiscalizar-se da situação de aplicação desse dinheiro. Ele vai ter que continuar fazendo isso, não vai poder deixar de fazer isso aí. Na capitalização do Chile, o que diferencia é que o próprio trabalhador faz ele diretamente isso aí. Aqui o governo tem uma outra visão. Quer dizer, embora seja um sistema de capitalização, o que pretende o ministro Paulo Guedes é que haja exatamente uma conta específica, separada de cada trabalhador. Esse dinheiro vá para uma conta, como se fosse um fundo de garantia. Vamos interpretar numa igualdade que seria isso. Esse dinheiro vai para a conta separada dele, fica lá vinculado ao nome dele, e essa aplicação seria feita sob a fiscalização do governo. Agora, o governo não vai deixar de fazer a cota de contribuição dele para essa mesma capitalização feita pelo trabalhador, o que diferencia um pouco a situação do Chile. Né? Aqui também vai haver um teto. Olha, vamos tentar imaginar o seguinte, vamos pegar um trabalhador aí que ganha R$2.000 por mês. Sim. Ele vai contribuir 11%, vai uma faixa de R$250 por mês. Sim. Se nós multiplicarmos isso por 12 meses, isso vai dar o quê? R$2.000, R$3.000 ao ano. Juros ao ano. Por 40 anos, esse cara vai receber R$120 mil. Ele vai ter lá capitalizado. Ele vai ter capitalizado R$120 mil. Quantos anos ele vai conseguir viver com esse dinheiro? Então, esse cálculo é dentro da expectativa de vida. É o mesmo cálculo, de grande, que é feito quando se paga uma previdência privada, né? Em alguns casos, a previdência complementar. Há uma tabela dentro da expectativa de vida, né? Se você optou por pagar aquela previdência privada por 10 anos, você sabe que durante 10 anos você vai ter aquela contribuição e depois é que você vai escolher quanto tempo você vai querer desse retorno. Porque você pode pegar o valor global numa única parcela, fica todo o dinheiro para ti, né? Ou você estipula um período para você receber este benefício. 5 anos, quero receber 5 anos, aí é feito um cálculo, quanto vai te dar. Que em 5 anos vai zerar aquele dinheiro que você pôs. Em 10 anos, quero receber em 10 anos. É o cálculo que é feito hoje exatamente na Previdência Complementar. Tá? É dessa maneira que é feito este cálculo. É o que você investe, então você capitaliza assim, tem aquela conta e essa parcela é sua. Quando só você põe o valor, é diferente como é na Previdência Complementar. Mas no sistema de capitalização, que é o que pretende o governo, mudar o INSS do sistema de repartição simples, que é hoje. O empregado paga uma parte, a empresa paga outra e o governo paga outra. Isso funciona dessa maneira. Isso funciona dessa maneira hoje. Sai do sistema de repartição simples para o sistema de capitalização. Mas o governo não vai deixar de pôr o valor dele. Por isso que o dinheiro não seria só esse período. Esse que é o problema. Mas, Fabíola, do jeito que o brasileiro adora velho aqui, né? Você já imaginou o que essas famílias vão fazer com essas pessoas que vão se aposentar? Porque tem uma grana lá, a primeira coisa que eles vão querer é puxar essa grana. E aí, o cara vai viver do quê? É uma coisa que meio que já acontece, né? Não está para acontecer, já acontece. Mas você tem isso, mas só que o dinheiro está ali, hoje ele não acaba.
mas daqui a pouco ele vai acabar. E aí? Já fazem isso com consignado? Você já imaginou o que vão fazer com o dinheiro do povo? Já ia falar sobre consignado. Consignado é terrível o que acontece, né? Mas só voltando um minutinho, falo do consignado em seguida, porque é muito importante tratar desse assunto aqui também. Mas o problema é que este benefício, ele vai repercutir também aos herdeiros, dependentes, que na condição não é de herdeiro. Só se trata de herdeiro quando se ocorre o óbito, né? Isso vai para um outro lado. Mas na condição de dependente, se ele vier a óbito, aí também tem a pensão sendo paga. Cuja pensão, Grande, na própria reforma da Previdência, está lá no projeto de emenda constitucional uma volta ao passado. Porque a pensão hoje, ela é 100%, né, da média da contribuição feita pelo trabalhador, ou se ele é aposentado, o valor é o valor da própria aposentadoria para a viúva. Vamos tratar do caso do marido morrendo e a viúva recebendo. Ela recebe 100%. Se ela tiver um filho, ou 2 ou 3, não importa. É aquilo que o marido recebe de aposentadoria, vai para ela na forma de pensão. No passado não era assim. Foi o penúltimo governo, vamos assim dizer, né? O penúltimo governo que não completou um número cabalístico de anos, graças a Deus, né? De 13. Ele criou, majorou alguns benefícios, certo? De maneira tal, sem aquilo que está na Constituição. Você não pode criar, estender, né, nenhum benefício sem a real fonte de custeio. E eles fizeram isso. A pensão no passado, ela era 50%, mais 10% para cada dependente do segurado, considerando a mulher como dependente, ou o esposo, porque a Constituição de 88 equiparou ambos. Então, 50% como meieiro, 10% como dependente, até o limite de 100%. Então, se tiver esposa e 4 filhos, 100%. Se tiver 5 filhos, não interessa, 100%. Se tiver 3 filhos, da mesma maneira, 50%, mais a esposa e 3 filhos, 90%. Né? Isso foi no passado. O que está acontecendo agora? O projeto manda voltar ao que era antes. É isso aí que está sendo mostrado. Ó, vamos voltar ao que foi no passado. Estava certo, não tinha erro. Mas as benesses sociais criadas pelo então governo fez esse tipo de coisa. Né? Essa é uma grande verdade. Não resta dúvida quanto a isso aí. Não resta a menor dúvida quanto àquilo que foi criado. Então, muda a aposentadoria por tempo de contribuição, com idade, muda a pensão voltando ao que era no passado, muda o cálculo da aposentadoria por invalidez. Tudo isso está para voltar ao que já foi. Então, não precisava ter sido mexido. A grande verdade é essa. Estava mais ou menos em ordem. E não estaríamos, talvez, sentados aqui agora, discutindo, angustiados, né, tensos, preocupados com a tal da reforma da Previdência. Se lá no passado tivesse ficado como estava, como eu disse agora há pouco, a própria idade, se o governo leva adiante um pouquinho a discussão, estaria em 55, 60, não estaríamos aqui também discutindo isso agora. Ou talvez estivéssemos, mas pela expectativa de vida, aumentando de 55 para 60, de 60 para 65. Você quer ver a briga agora? E a pensão dos militares? E a história dos militares? Filha de militar recebe... já ia fazer essa pergunta, eu vou explicar por quê. Eu também vou explicar por quê. Porque o meu pai paga isso pra mim todo mês, desde que eu nasci. Vocês estão vendo por que eu estou perguntando, né? E aí? Ele paga, as pessoas confundem muito, acham que meu pai vai morrer, o governo vai falar assim, tadinha, ela ficou desamparada. Mas é um dinheiro que o meu pai pôs lá pra mim, saiu do salário dele todo mês e ele guardou para a filha dele. Não é o governo que está me dando. Ai, a Fabíola é tão bonita, eu vou dar esse dinheiro para ela. O importante de esclarecer com relação a esse tipo de benefício, né, que militares... Que está na lei. Por isso que eu falei que ela tem benefício. Então, que esse benefício que é pago, né, dentro de uma garantia até constitucional lá de trás, né? As mudanças, por isso que o projeto é reforma da Previdência, mas através do quê? De um projeto de emenda constitucional. Tem que mudar a Constituição. É daqui para frente. Não atinge as pessoas que, na verdade, já estão recebendo. Isso é bom lembrar. A lei não retroage para... Em prejuízo. Prejudicar a pessoa. Ela pode até retroagir se trouxer benefício. Né? Para prejudicar, não. Isso é um chavão dentro do direito, né? Mas com relação... Eu vivo repetindo, mas parece que o pessoal não entende, né? Na verdade, essa situação de modificação seria daqui para frente, que é uma garantia que lá tem, né? Desde que solteira, a pensão cria-se, né? Fica uma pensão para a filha solteira, desde que solteira. Todo mundo fala, mas tem filha que não casa e tem até filho, tem marido, vive em união estável. Mas tá lá, qual é o Estado Civil? O Estado Civil é solteira. Então, o que está na lei. Está na lei.
Está solteira, né? Mas está em união estável. Bom, está em união estável, se comprovar uma situação de união estável, o que hoje a nossa legislação brasileira reconhece, está sujeita a perder o benefício. Essa é a grande verdade. Casou-se, perde o benefício. Mas daqui para frente, a alteração é nesse sentido. A alteração para acontecer na reforma previdenciária, que aliás, falando em reforma da Previdência e também a dos militares, ninguém acreditava que o presidente Bolsonaro fosse apresentar a reforma dos militares. E ele deixou claro que em 30 dias, quando os secretários do Ministério da Economia sentaram para expor a reforma previdenciária do INSS apresentada e do servidor público, ficou faltando a dos militares. E eles deixaram claro, em até 30 dias será apresentado. Não vai acontecer. Ele não vai conseguir, né? Aí o vice-presidente, o vice-presidente Mourão veio também e disse, olha, já foi conversado com os militares, já tem um detalhamento sobre isso aí, já tem uma minuta para tal, vai ser apresentado. E foi. E eu digo até que me surpreendi também, como todos os brasileiros, olha, apresentaram. Então agora, eu posso dizer, tem um pouco mais de credibilidade o presidente Bolsonaro nesse sentido, porque conseguiu levar avante a minuta de tudo, né, da regime geral INSS, para servidores públicos, para os militares, levou avante isso aí, então é importante, certo? Agora vamos continuar com essa discussão, ver quais as mudanças, sabe-se que não vai se conhecer 100% de aprovação do que lá está. Vai haver emendas, vai haver alterações. Aliás, já começou essa semana, né? Depois da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, né? Foi um ponto positivo, foi, mas agora é que abre-se a discussão. Que ali na comissão foi muito mínima a discussão tida para encaminhar. Agora é que a abertura é grandiosa e a briga começa verdadeiramente. Pastor, obrigado pela participação, já acabou o nosso programa. Fabiola, obrigado por ter vindo. Edmo, semana que vem você está nesse programa e não venha com churumelas. Você vai falar onde é que você foi para os Estados Unidos, onde colocou essa prótese. Dizem que é no cotovelo. Eu não sei se é no cotovelo, mas ele vai ter que esclarecer nesse programa. Vamos agradecer o pessoal aqui do Recafé. Recafé que nós estamos. A gente super recomenda para vocês. Nos recebem aqui quando a gente grava, né? Toda semana, quando a gente grava o programa. Não percam o brunch de domingo, que é fantástico. Eu super recomendo. Então tá bom, gente. Obrigado. Até a próxima semana, já com o Edmo. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.